Let us turn to Zechariah chapter 1. Vamos abrir em Zacarias capítulo 1, Verse 12. Zacarias capítulo 1, versículo 12. Then the angel of the Lord said, Lord Almighty, how long will you withhold mercy from Jerusalem and from the towns of Judah, which you have been angry with these 70 years? Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? So the Lord spoke kind and comforting words to the angel who talked with me. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Then the angel who was speaking to me said, Proclaim this word. This is what the Lord Almighty says. I am very jealous for Jerusalem and Zion. E este me disse: Clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. But I am very angry with the nations that feel secure. I was only a little angry, but they add to the calamity. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Therefore, this is what the Lord says, I will return to Jerusalem with mercy, and my house will be rebuilt, and the measuring line will be stretched out over Jerusalem, declare the Lord Almighty. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclaim further, this is what the Lord Almighty says, my towns will gain overflow with prosperity, and the Lord will again comfort Zion and choose Jerusalem. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Let us have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Dear Lord, we thank you so much for this time together. Senhor, te agradecemos muito por mais esses momentos que estamos juntos. Thank you for what has spoken in the last session. Obrigado por aquilo que o Senhor já nos falou na última sessão. We pray that you will continue to speak to us. Mas oramos para que o Senhor continue a nos falar. In the name of our Lord Jesus we pray. No nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Again, let us some quick review of what we have shared last year. Mais uma vez, vamos fazer uma pequena revisão daquilo que nós já compartilhamos no ano passado. Now, we know the nature of this book. Nós conhecemos bem a natureza deste livro. These prophetic were mainly for the remnants. Essas palavras proféticas foram proferidas principalmente para os remanescentes, To encourage them to rise up again and rebuild the house of God. para encorajá-los a levantarem-se e reedificar a casa de Deus. Now, these were not very suitable for those who are already in Babylon. As palavras aqui não são muito adequadas para aqueles que ainda permaneceram na They Babilônia, never experienced what these people have experienced. porque eles nunca experimentaram o que esse povo aqui experimentou. Some kind of pain and sorrow only experienced by the overcomers. Somente a dor e a tristeza que só puderam ser experimentados por aqueles que foram os vencedores. Because you have chosen to follow the Lord. Porque eles escolheram seguir o Senhor. You never regret you make that choice. E nunca se arrependeram de terem tomado aquela decisão. So sometimes many things happen to us. Então, algumas vezes, muitas coisas acontecem We do conosco. not know how to explain. Não sabemos como explicar. If we follow the Lord, Mas se seguirmos o Senhor, everything should go smoothly. tudo vai prosseguir de maneira suave. But sometimes, we are disheartened. Mas muitas vezes nós realmente ficamos combalidos. We are discouraged. Somos desencorajados. As if there's no more energy to go on. É como se não tivéssemos mais energia
para prosseguirmos. We know God has entrusted with many work, Sabemos que o Senhor confiou em nossas mãos muitas obras, but in some way we stop somewhere. mas por algum motivo nós paramos em algum ponto. So we really need encouragement. E nós realmente precisamos de So encorajamento. God raised Zechariah and Haggai speak to these people. Então Deus levantou a Zacarias e a Ageu para falar com essas pessoas. They have a special need. Eles tinham uma necessidade They especial. have special experience. Eles tinham uma experiência especial, Especially they have obeyed the Lord. especialmente de obedecerem ao Senhor. Especially they have a quite good experience to follow the Lord. E especialmente eles tinham uma experiência de seguir o Senhor. But in some way they are discouraged. Mas de alguma forma eles foram desencorajados. So now in the first few chapters, E agora nesses primeiros capítulos, we see how Zechariah had given 8 visions. e nos é mostrado como foram dadas a Zacarias 8 visões. Now we all know that given in one night. E todos já sabemos que essas visões foram dadas em apenas uma noite. One vision after another. Uma visão após outra visão. I just wonder whether Zechariah slept enough that evening, that night. Eu fico até imaginando se Zacarias teve oportunidade de dormir suficiente aquela noite. But this vision actually are the very word God would like to encourage these people. Mas é com essas palavras que Deus queria encorajar o seu povo. Without vision, my people will be scattered. Porque sem visão, o meu povo vai ficar espalhado. Today, why we were divided? Hoje, por que estamos nós divididos? Because we are lacking in vision. Porque nos falta visão. So, Bible used these 8 visions Então a Bíblia utiliza essas 8 visões to cater to the need of the people at that time. para que fosse adequada à necessidade do povo naquela época. Because these visions actually only they can understand. Porque por meio daquelas visões eles poderiam compreender. Because they have experienced a lot. Porque eles já tinham experimentado muito. Now all they need is the word of God to encourage them to go on. E a única coisa que agora eles precisavam era da palavra de Deus para poder prosseguirem. Now, of course, you still remember roughly those 8 visions. Você talvez se lembre mais ou menos dessas 8 visões. Now, we don't have to go into it. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui. But important thing is that in these visions, Mas o importante é que nessas visões, God really revealed himself. Deus de fato revelou-se a si mesmo. For example, there was a section of conversation between our Lord and the Father. Então, há uma sessão ali de uma conversa entre o nosso Senhor e o Pai. That's dialogue between the Lord and his Father. É o diálogo entre o nosso Senhor e o Pai. And verse 12, No versículo 12 chapter 1, do capítulo 1. then the angel of the Lord said. Então o anjo do Senhor respondeu. Now we know the angel of the Lord in Old Testament always referred to our Lord Jesus. E nós sabemos que o anjo do Senhor no Antigo Testamento sempre se refere ao Senhor Jesus. Lord Almighty, how long will you withhold mercy from Jerusalem and from the towns of Judah, which you have been angry with these 70 years? Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Now, in those visions, Naquelas visões, somehow now Zechariah and all the people of the remnant should remember one thing. de alguma forma, Zacarias e todo o povo aquele remanescente deveria se lembrar de alguma Our coisa. Lord already ascended to heaven O nosso Senhor já havia estado, as our high priest. já estava assunto aos céus como sumo He sacerdote. always pray for us. E ele sempre intercede por nós. He always deal with his Father on our behalf. Ele sempre intercede junto ao Pai por nós. He knows that disciplining hand of God is heavy. Ele sabe que a mão disciplinar de Deus é muito pesada. Now 70 years are long years. Então 70 anos são anos longos. So you see, now this is the word from our Lord. Então agora esta é a palavra do nosso He Senhor. addressed to his Father. E ele fala com seu Pai. Now how long will you withhold mercy from Jerusalem and from the towns of Judah? Até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá? So this is really the word from the heart of our Lord. Então essas são realmente palavras que vêm do coração do nosso Senhor. But in that conversation, Mas naquela conversa, somehow the heart of God also be known to us. de alguma forma, o coração de Deus se faz conhecido a nós. So from that conversation, we know
what is in the heart of our Heavenly Father. Então, a partir dessa conversa, nós podemos saber o que está no coração do nosso Pai So Celestial. we immediately know the eternal will of God. Então, imediatamente, nós conhecemos o propósito eterno de God Deus. has a will, Deus tem um propósito. and He already determined that will from the eternity past. E essa sua vontade já foi determinada na eternidade passada. So He wants to carry it out in the time. Ela quer fazer com que ela ocorra ao longo do tempo. And when the time ends, or when His work ends, Então, de forma tal, quando o tempo for concluído, then we'll usher sua obra in termina. another eternity in the future. Isso então introduzirá uma nova eternidade no futuro. But now, in that conversation, Mas naquela conversa ali, in that vision, naquela visão, somehow we can touch the heart of our Lord, of our Heavenly Father. de alguma forma nós conseguimos tocar no coração do nosso Pai So that's Celestial. why our Lord said, É por isso que o nosso Senhor diz, I'm very zealous for Jerusalem and Zion. com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. That's enough. Já é suficiente. If our Heavenly Father is zealous for Jerusalem and Zion, Se o nosso Pai Celestial, ele com grande empenho zela por Jerusalém e por Sião, now Zion is where the throne of David is. Sião é onde está localizado o trono de Davi. Jerusalem is where the house of God is. E Jerusalém é onde está a casa de Deus. So Jerusalem, on one hand, means the throne of David. Então, Jerusalém, por um lado, significa o trono de Davi, On the other hand, the presence of God. por outro lado, a presença de Deus. So that's the meaning of Jerusalem. Então, este é o significado de Jerusalém. That's always in the heart of God. Isso sempre está no coração de Deus. Because the presence of God. Por causa da presença de Deus, That's why outwardly we have the testimony of God. então é por causa da presença de Deus que externamente nós podemos ver o testemunho de Deus. When that testimony is known to the world, Então, quando esse testemunho é feito conhecido that's Jerusalem. ao mundo, então isso é Jerusalém. So very clear, our God really spell out the eternal will of God. Então, de maneira muito clara, o nosso Pai Celestial, Just- ele soletra qual que é a vontade, o propósito eterno In de these very Deus. simple sentences. Nessa sentença tão simples. But don't forget, Mas não se esqueça, when our God make that statement, quando o nosso Deus faz essa afirmação, He not only think about the earthly people of God in the Old Testament. ele não considera apenas o povo terreno de Deus no Antigo Testamento, He always think of the New Testament. mas também ele pensa no Novo Testamento, Because we all descendant of Abraham. que todos descendemos de Abraão. God made the eternal covenant with Abraham Deus fez aquela aliança eterna com Abraão, to carry out His eternal will. para que a sua vontade eterna pudesse ser cumprida. So for that reason, Por essa when razão, we read this part, quando nós lemos essa parte, you cannot, yeah, of course, it means Jerusalem literally and Zion literally. é claro que por um lado significa Jerusalém literalmente e Judá literalmente. And God said, I will return to Jerusalem. Então o nosso Senhor diz, eu retornarei a The Jerusalém house will be rebuilt. e a casa será reedificada. That indeed fulfilled in the time of Zechariah. Isso de fato aconteceu na época de Zacarias. Finally, how that temple was accomplished. Então finalmente nós podemos ver como aquele tempo foi concluído. But remember, Mas lembre-se, the earthly people all reflect the heavenly people. Earthly people of God they all reflect the heavenly people of God. o povo terreno de Deus, ele é de fato um reflexo do povo celestial de Deus. God, strictly speaking, has only one people. Estritamente falando, Deus tem apenas um povo. You see, God definitely will carry out His will. E Deus definitivamente fará acontecer a sua vontade. So when the God said, I'm very zealous for Jerusalem and Zion, E quando Deus diz, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, He simply means that He's zealous for His own testimony. significa simplesmente que ele está zelando pelo seu próprio testemunho. So today, when we study this book, Hoje, quando estudamos este livro, the application is important. a aplicação é importante. It is true, it has applied to the people of Israel in the time of Zechariah. É verdade que foi aplicado para o povo de Deus na época de Zacarias. But today the lesson is the always spiritual one. Mas para hoje, a lição é sempre espiritual. And because God is zealous for His own purpose. Porque Deus zela pelo seu propósito eterno. Now we know finally His purpose will be E fulfilled. nós sabemos que finalmente o seu propósito eterno será cumprido. So when the Lord said, "This my
my towns will again overflow with the proper prosperity, and Lord will again come for Zion and choose Jerusalem. No versículo 17, segunda parte. As minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Now, with this word of assurance, Então, com essa palavra de afirmação, de segurança, it's enough for Zechariah to go on. já era suficiente para que Zacarias pudesse And prosseguir. also enough for the people of Israel to rise up and go on. E foram suficientes para que o povo pudesse se levantar e prosseguir. So, because of these words, Então, por causa dessas now palavras, we know that how at that time, they really restore the construction of the temple. nós podemos ver como de fato eles retomaram a reedificação do templo. Then in that vision, Então, naquela visão, God always tried to interpret the history. então Deus vai interpretar a história. Because when his will is carried out, Porque quando a sua vontade ela é desenvolvida, always encounter oppositions. sempre haverá oposição. Now remember, first, God definitely would like to discipline, educate his own children. Então Deus sempre quer instruir, educar o seu próprio povo. So God definitely used the nations to become the instrument for that purpose. Então Deus sempre utiliza as demais nações como instrumento para esse propósito. So now, then in that visions, Então naquelas visões, and God talk about the four horns and the four craftsmen. Deus fala a respeito dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. And those four horns represent, that for Gentile power, how put people of Israel under them. Então aqueles 4 chifres representam aquelas 4 nações sobre as quais Israel esteve subjugada. Now we know it refers to Babylon, Persia, Greek, and also Roman. Rome. Significa os 4 impérios: o babilônico, o persa, o grego e o romano. So here, very clear about God tried to interpret the history. Então agora Deus procura interpretar a história. Outwardly, as if this political story about these four kingdoms. É como se fosse agora a história política desses 4 reinos. But behind that, Mas por detrás God disso, has his wonderful purpose. Deus tem o seu propósito maravilhoso. For example, why the children of Israel suffer so much under Babylon and also Persia? Por que os filhos de Israel sofreram tanto sob o Império Babilônico e o Império Persa? Because the whole tree, as it has been plucked out of its native place, É como se aquela árvore tivesse sido arrancada do seu local de origem all the way to Babylon e fosse transportada para a for Babilônia one purpose. com apenas um The propósito: word of God may be spread to that part of the world. para que a palavra de Deus pudesse ser espalhada naquela parte do mundo. And for the purpose that even the prophecy in Numbers should reach that part of the world. Para que, de forma que aquela profecia lá em Números pudesse alcançar aquela parte do mundo. And then one day, when you find some astronomers, when they observe the stars, Então, quando finalmente alguns astrônomos naquela região observavam they as have found estrelas, some phenomenon very unusual. eles viram um fenômeno muito incomum. So, because there was the word of God in their hand, Mas pelo fato de eles terem a palavra de Deus em suas mãos, and the word of God is able to explain that phenomenon. e a palavra de Deus podia explicar aquele fenômeno, Because out of Jacob there will be stars. porque de Jacó sairá uma estrela. So immediately, wise men knew that the King of Jews definitely is born. E por causa disso, aqueles sábios, aqueles astrônomos souberam que o reino dos judeus havia iniciado. So they were able to travel such a distance to represent the church to worship our Lord. E de alguma forma eles viajaram daquela distância tão longa para poder, como a igreja, adorar o nosso Senhor. So outwardly speaking, you find that these four horns are represented for Gentile power. Então, de alguma forma, você vê que esses 4 chifres representam 4 potências gentias. Sometimes, this power will crush the people of Israel into pieces. E você pode lembrar que algumas vezes essas potências iriam esmagar a nação de Israel. How many sorrow, pain, and tears behind all these stories?
quanta tristeza, pesar e lágrimas por detrás dessas But histórias. then we discover the word of God being spread. Mas aí nós descobrimos que a palavra de Deus ela se espalhou. And then another two power, Então outras duas potências aparecem. Greek power and Roman power. A potência grega e a potência Now, romana. because people of Israel being also under the rule of the Greek Empire. E pelo fato do povo judeu estar sob o domínio do povo grego, And then you do Império discover Grego. Então eles descobriram. even the Greek Empire, even the Roman Empire has conquered the Greek. E que até o Império Romano conquistou o Império Grego. But the culture of the Greek really conquered Rome. Mas foi a cultura grega que de fato conquistou a Roma. And then you discover under the heaven there is only one language at that time. Então naquela época você vê que havia apenas uma língua debaixo do sol. And because of that language, E por causa dessa língua, now all the 27 books of New Testament was written in that language. todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos nessa Then the língua. whole world should be able to understand, should be able to know the gospel. E dessa forma o mundo inteiro conheceria o Evangelho. And because Roman Empire E por causa do Império Romano, was able to maintain at least 200 years of peaceful time. ter tido condições de manter 200 anos de paz, So they were able to build the Roman roads everywhere. eles poderiam então construir aquelas rodovias romanas para todos os lugares. Their idea is to reach Rome from all the Roman roads. E eles queriam chegar em todo o Império Romano por meio dessas They rodovias, didn't dessas realize estradas. they paved the way for the gospel. E eles não estavam nem imaginando que estavam pavimentando aquele caminho para o avanço do And the Evangelho. gospel was able to send everywhere in the world. E dessa forma o Evangelho foi enviado para todos os cantos do mundo. So, brothers, Então, irmãos, you see the four horns. vocês veem aqui os 4 But do chifres. you see the eternal will of God behind that four? Mas será que você consegue perceber a vontade, o propósito eterno de Deus por You detrás desses 4 only see chifres? the suffering of people of Israel. Se você apenas vir o sofrimento do povo de Israel, You do not know how to interpret that suffering. você não vai saber como interpretar esse sofrimento. So when Holy Spirit give us the vision, Quando o Espírito Santo nos dá essa visão, actually He tried to interpret our environment. de fato, ele está procurando interpretar o nosso ambiente. Only through the interpretation of the Holy Spirit, Somente por intermédio da interpretação do Espírito then Santo. we learn the lesson. Aí nós podemos aprender a lição. Brothers and sisters, Irmãos e not irmãs. all suffering are the crosses. Nem todo sofrimento é cruz. Only those sufferings being interpreted by the Holy Spirit, Somente aquele sofrimento que é interpretado pelo Espírito Santo. they become the cross. Então se torna a cruz. Just like Madame Guillaume. Exatamente no caso da Madame Guion. Now he was able to bear anything, any suffering from her husband or her mother-in-law. Ela conseguiu suportar todo aquele sofrimento que foi infligido pelo seu marido e pela sua sogra. But one day he couldn't take it anymore Mas um dia ela não conseguiu mais. because she suffered so much from the hand of her maid. Porque naquele momento ela estava sofrendo tanto nas mãos da sua funcionária, da sua That's empregada, definitely unreasonable. sua serva. Isso não era razoável. You only know servant learn the lesson. Você somente ouve falar que o servo aprende a lição. You never expect the boss to take up the cross. Você nunca imagina que é o chefe que vai tomar a cruz. But at that time, Mas naquela época, now Holy Spirit explained that event to Madame Guillaume. foi o Espírito Santo quem explicou aquele evento para Madame And Guion. then she began to see. Então ela começou a enxergar. It is measured by the piercing hand. Aquele sofrimento foi medido pelas mãos perfuradas, This May do was Senhor. given to her. que foi por causa dessas mãos perfuradas que aquela serva lhe When fora she dada. saw that, Quando ela enxergou aquilo, she willingly take up that cross from the hand of our Lord. ela de vontade própria, então, toma aquela cruz das mãos do nosso Senhor. You see, brothers, Vocês veem, irmãos? remember, Lembrem-se, you have four horns. você tem aqui os 4 chifres, Do you have the interpretation of that four horns? mas você tem a interpretação desses 4 chifres? Only after the interpretation, Então, somente após a interpretação, then you accept it from the hand of the Lord. você pode, então, receber isso das mãos do Senhor. That piercing hand Aquelas mãos que foram perfuradas represents His cross. representam a cruz dele. But you only can take up your cross Mas você só
pode tomar a sua cruz. In the universe, there's only one cross, No universo há apenas uma cruz, cross of Christ. a cruz de Cristo. So how come you have your cross? Mas como é que pode ser que você tenha a sua cruz? Only after you listening to the interpretation of the Holy Spirit. Somente após você ouvir a interpretação do Espírito Santo. You obey, Você obedece and you take it gladly from the hand of the Lord. e você com gratidão a recebe das mãos do Senhor. You take up your cross Você and toma follow the sua Lord. cruz e segue o Senhor. Now, brothers, Agora, irmãos, now that's interpretation. essa é a interpretação. So many people, they only talk about the cross. Então, muitas pessoas falam apenas da cruz, They don't know how to listen that still small voice. mas eles não sabem ouvir aquela voz mansa e suave. If interpretation not there, Se a interpretação não estiver if ali, still small voice not there, e se essa voz mansa e suave não the estiver ali, cross is not there. a cruz não estará ali. Sometimes you equate the suffering with the cross. Algumas vezes você faz com que o sofrimento seja igual à cruz. That's man-made cross. Essa é uma cruz feita pelo Just homem. like Mother Guion. Exatamente no caso da Madame Guion. Sometimes she put too many stones in her shoes. Algumas vezes ela colocava muitas pedras no seu próprio sapato. Now that's man-made. E claro que isso era feito pelo And homem. many other mystics do this exact same E thing. muitos outros místicos fizeram coisas semelhantes. Some mystics even wear the jacket. On both sides you have nails. E alguns místicos usavam aquele casaco que era todo cheio de pregos. When you sleep, no matter which direction you turn, E quando dormia, não importasse para qual lado você virasse. the nail will penetrate into your flesh. E aqueles pregos penetrariam na sua carne. Then they say, "Oh, how I suffer for the Lord's sake." E aí eles diziam, como eu estou sofrendo por causa do Senhor. So you see, brothers, Então, irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor. When you see when you see the south wind is blowing, Quando você vê que aquele vento sul está soprando, you know that wind is from Sahara Desert. você sabe que aquele vento vem do deserto do Saara, It's from Negev. vem do Negev. But thank the Lord. Only when Holy Spirit explained that, Mas graças ao Senhor que é somente quando o Espírito Santo interpreta isso, then even the south wind até mesmo o vento sul will let the fragrance of Christ being spread out. permitirá que a fragrância de Cristo seja espalhada. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, Not only for the rose, não apenas pelas rosas, also for the thorns on the rose. mas também pelos espinhos na rosa. So that's the part of our vision. Então, essa é a parte da nossa visão. But not only the four horns. Não apenas os 4 chifres. All things work together. Todas as coisas cooperam juntamente. Now, as if we are suffering. É como se nós estivéssemos sofrendo. But you know, God also raised 4 craftsmen. Mas você vê que Deus também, Ele levanta 4 ferreiros. And then our Lord, then in that vision, you will see that someone with a measuring line. E você vê que nessa visão aparece alguém com aquele cordel de medir. Now, God reminds Hezekiah. Deus faz lembrar a Zacarias And also he should pass the word to the people of Israel. que ele também deveria anunciar essas palavras ao povo de Israel. Now, definitely one day you will see you will see the Jerusalem rebuilt. Que um dia eles viriam a cidade de Jerusalém sendo reedificada. Now, when you come to Jerusalem, Então, quando você chega a you Jerusalém, see 2 aspects. você vai ter 2 aspectos aí. One Mount Moriah, another one Mount Zion. Você vai ter 2 montes. Um é o Monte Moriá, outro é o Monte Mount Sião. Moriah is where the temple of God is. O Monte Moriá é onde foi edificado o templo. Zion is where the throne of David is. E Sião é onde está o trono de Davi. You see? Vocês estão One vendo? talk of temple, Um fala do templo, another one talk of the kingship. outro fala do reino. So later, then you discover Então, mais tarde, você descobre the high priest in the temple. que há um sumo sacerdote ali no templo. Now, the high priest Joshua here really represents the aspect of the house. Então, você observa que Josué que representa esse aspecto da casa. And Zerubbabel represents kingship. E Zorobabel, ele representa o reino, o reinado. So you see in that visions, Você observa então que nessas you visões, always see these 2 sides. você sempre tem esses 2 lados. On one hand, Por um lado, you see Joshua. você vê Josué. On the other hand, E por outro lado, you see Zerubbabel. você vê Zorobabel. And with the Zerubbabel, E no caso de Zorobabel, finally you see that the house of God is going to be accomplished. você verá que a casa de Deus será edificada. And then you see the testimony Aí você verá o testemunho. that gold is there.
você verá aquele candeeiro de ouro. Now, of course, these words are mainly addressed to the remnants. Mas uma vez que essas palavras são direcionadas ao remanescente, It's much easier to build a temple with the wood and the stones. é muito mais fácil você edificar um templo com madeira e com pedra. But the reality of the temple is priesthood. Mas a realidade do templo se encontra no sacerdócio. And also, it is much easier for you to have a political system. É muito fácil você ter um sistema político. But important thing is, Mas a questão importante é a only seguinte: God is the authority. apenas Deus é a autoridade. When anyone subject to the authority of God, Quando qualquer um se sujeita à autoridade de Deus, then this person will become the delegate authority. então essa pessoa se tornará uma autoridade delegada. So only when Zerubbabel sit on the throne of David, Somente quando Zorobabel se assenta no trono de Davi, under the headship of Christ, sob o senhorio de Cristo, now that's the reality. então ali você encontra a realidade. So on the one hand, Por um lado, priesthood, você tem o on sacerdócio, the other hand, no outro lado, the kingship. você tem o reinado. So when these people talk about rebuild the house of God, Então, quando aquelas pessoas falam a respeito de reedificar a casa de Deus, the reality ought to be restored. a realidade precisa ser restaurada. But anyway, De when you qualquer go forma, through these 8 visions, quando você lê essas 8 visões, if you really meditate about se it, você de fato medita sobre elas, and you find that actually it's one piece. você vai observar que de fato é uma coisa só. Now later, even you talk about some other visions, Mais tarde, quando nós falamos de outras visões, and as if nothing to do with the central thought here. é como se não tivesse nada a ver com esse pensamento central aqui. No, actually it's just one piece. Não, de fato, tudo faz uma única So finally you see that Coisa. how these 8 visions being given to E Zechariah. finalmente você vai poder ver como essas 8 visões foram dadas a Zacarias. But my brothers, Mas, meus irmãos, after these 8 visions, após essas 8 visões, it means the night is very dark. significa que a noite já estava muito escura. Night is very long. E a noite já era muito longa. But even in that most difficult period, E mesmo naquele período tão difícil, just with the word, somente com a palavra, just with the vision given by God, somente com a visão dada por Deus, enough for them to be encouraged. aquilo já foi suficiente para que eles fossem But encorajados. no matter what, Mas não importa, it's still in a long, dark night. ainda assim foi uma noite longa e escura. Now, brothers, Agora, irmãos, why they have to go through this? por que eles tiveram de passar por isso? Why they came back to Jerusalem? Por que eles retornaram para Jerusalém? Now, immediate purpose to rebuild the house of God and the temple and Jerusalem. Então, o propósito imediato de fato foi reedificar o templo e Jerusalém. Now, is this the final purpose? Se esse de fato era o propósito final, Sometimes we think if we come back to Jerusalem, algumas vezes nós consideramos que se voltarmos para when Jerusalém the temple of God is built, e quando o templo de Deus estiver reedificado, that's everything. isso já é tudo. You never know that actually these are the means to an end. Você nem mesmo imagina que isso é apenas um meio para se alcançar um fim. Now, Brother Stephen Kong used to give a illustration from his own life. O nosso irmão Stephen Kong, ele costumava dar uma ilustração a respeito de sua própria vida. When he was first met with the saints in China, Quando ele primeiramente se encontrou com os cristãos ali na and he China became one of the co-workers of Watchman Nee. e se tornou então um dos co-obreiros com o irmão Watchman Nee. As a young worker, Como um jovem obreiro, he has been sent everywhere. ele foi enviado para todo lado He worked very hard. e ele trabalhou muito duramente. So he really see that what God wants is Jerusalem and the house of God. E ele de fato via que o que Deus queria era Jerusalém e a casa de Deus. So everywhere he goes, E em qualquer lugar que ele he fosse, tried to help brother and sister to break the bread together ele tentava ajudar os irmãos e irmãs a partirem o pão juntos and how to be built up e together. como serem edificados juntamente. So as if when you do all this, É como se, após ter feito tudo isso, everything according to New Testament order. tudo de acordo com a ordem do Novo Testamento. That's it. Tá. That must be final thing. Só isso deve ser o final de tudo. But after he worked so hard, Mas após ele ter labutado tanto, then he asked himself, e ele perguntou a si is mesmo, that all?
Será que é só isso? If that all I'm here for, Será que é para isso, só para isso que estou aqui? then gradually the Lord will open his eyes. Então, gradualmente, o Senhor começou a abrir os seus olhos. Now, one day he was cornered to a place called a nation called India. Então, chegou um ponto que ele foi encantoado numa nação chamada And the Índia. Lord really opened his eyes. E ali o Senhor abriu seus olhos. Just like the Lord opened the eyes of Zechariah. Da mesma forma que o Senhor abriu os olhos a Zacarias. You have visions, Você tem visões? you have blueprint. Você tem uma planta? Now you know how to work it out. Agora você sabe como fazer isso After acontecer. you work it out, everything you think that's it. Após você ter edificado tudo, você acha que já acabou. Because if you turn to all this what God wants, Se você se voltou para tudo aquilo que Deus desejava, it means that your equal return to Him. significa que isso é igual você se voltar a Ele. But sooner or later you will discover. Mas cedo ou tarde você Even descobre. you come back to Jerusalem, Ainda que você retorne para even Jerusalém, the house of God being rebuilt, ainda que a casa de Deus tenha sido edificada, you may not return to Him. talvez você possa não ter retornado a You Ele. may be involved with things, Você vai estar envolvido com coisas, regulations, regulamentos, how to meet, como se the reunir, church order. a ordem da igreja. Where is the reality? Mas onde está a realidade? You see, my brothers and Vocês sisters, não veem, irmãos e irmãs? this is very important. Isso é muito importante. Why? Por quê? Because it is the purpose you come back to Jerusalem. Foi esse propósito que você voltou para Jerusalém? Of course, for these people in the beginning, they only have the holy urge within them. É claro que para aqueles que voltavam para Jerusalém, eles tinham aquele anseio santo dentro They deles. have to go back. Eles tinham que voltar. They would like to be full with God, It's for the God's sake. Eles queriam estar cheios por causa de Deus. Become foolish. Become Ah. foolish, yeah. Become Eles foolish. estavam decididos a se tornarem tolos por causa de Deus. You see, they would like to pay all the cost. Eles estavam desejosos de pagar o custo, So pagar at o that preço. moment, they only know I want to follow the Lord. A única coisa que eles sabiam naquele momento é que eles queriam seguir o Senhor. They do not know the deep meaning of it. Mas eles não sabiam o significado mais profundo daquilo. Why? Por quê? Then, if you read chapter 6, then you begin to understand. Mas então, se você ler o capítulo 6, você vai começar a entender. Why? Por quê? Because in the first 6 chapters, Porque nos primeiros 6 capítulos, you find Zechariah has a long night você sabe então que Zacarias passou por aquela longa noite. and dark night. E aquela noite escura. No matter how dark is the night, Não importa quão negra fosse aquela noite. these remnant they work very hard for the Lord. Aquele remanescente realmente trabalhava duramente pelo Because Senhor. when the house of God is built, they know that now definitely the will of God is fulfilled. Porque eles sabiam que quando a casa de Deus fosse edificada, eles sabiam que a vontade de Deus havia sido cumprida. But they didn't realize that Mas eles não imaginavam que the house of God a casa de Deus and Jerusalem e Jerusalém only the mean to an end. era apenas um meio para se alcançar um fim. Now, important thing is E o ponto importante é o seguinte: when the day should dawn. quando de fato seria o alvorecer? Why you go through this long night? Por que passar por aquela noite tão longa? Because you know Porque você sabe, when the day dawn, quando o dia alvorecesse, when the day break, quando o dia amanhecesse, something will happen. algo iria acontecer. Even they have seen the 8 visions. Ainda que eles tivessem visto aquelas 8 visões. But in chapter 6, Mas no capítulo 6, remember, probably last year you did not pay too much attention to it. talvez no ano passado você não tenha prestado muita atenção nisso. But so let me repeat once again. Então deixe-me repetir. After long night of visions, Então após aquela longa noite de visões, finally they dawn. finalmente o dia alvoreceu. In that morning, E naquela manhã, now you see, you know something happened. você sabe que algo aconteceu. And some people, they came back from Babylon E alguns daqueles que voltaram da Babilônia with gold and silver. com ouro e prata. Then God said to Zechariah, Aí Deus diz a Zacarias: now go to them, vá até eles. and then at the very end, E no finalzinho, now a crown will be made. seria feita uma coroa. Now that crown actually is not singular, it's plural. Na realidade, aquela coroa não é no singular, ela está no plural. So several crowns will be upon one person. Então, várias coroas seriam colocadas sobre uma pessoa. So now we would like to know, Então, agora nós queremos saber how do you know they should down?
Como é que você pode saber que de fato How do you know amanheceria? daybreak? Como é que você saberia que a alvorada viria? If you see Joshua Se você de fato visse a Josué, is crowned with many crowns. ele estava sendo coroado com muitas coroas. It is gold crown. São coroas de ouro, It is also silver mas crown. também coroas de prata. It is crowned of a priest. É uma coroa do sacerdote, It is also crowned of a king. mas também era uma coroa de rei. Now, when you see that happen, Quando você vira aquilo acontecendo, you know the long dark night has passed. você saberá que aquela longa noite terá That's the passado. morning, that's the moment you have been waiting for. E é por este momento que você estava aguardando. No matter how painful, how sorrowful is the night, Não importa quão dolorosa e quão terrível tenha sido aquela noite. when you see that picture, No momento em que você vê aquele quadro, all your sorrow, all your weariness will be gone. toda a tua tristeza, todo o seu cansaço vão se desaparecer. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs. what picture is that? Que quadro é este? Do you see? Vocês veem? Now, why they came back to Jerusalem? Por que eles retornaram para Jerusalém? Why they rebuilt the house? Por que eles reedificaram a casa? For one purpose. Por apenas um If one propósito. day he sees someone Para que um dia eles pudessem ver with alguém many crowns. com muitas coroas. On one hand, he is the king. Por um lado, ele é rei. On other hand, he is also priest. Mas por outro lado, ele é sacerdote. Now, who is that person? Quem é essa pessoa? When you see that person, Quando você vê essa pessoa, now you know the meaning why you come back to Jerusalem. você vai saber por que você veio para Jerusalém. Now you know the meaning of the temple. Aí você vai conhecer o Now significado you do know the templo. spiritual meaning of Jerusalem. Você vai conhecer o significado espiritual de Jerusalém. Jerusalem temple now all focus just in one person. Jerusalém e o templo agora focalizam numa só pessoa. That's the object you should return. É para aí que você tem que voltar. The Lord God said, "Return to me, I will return to E a you." palavra de Deus diz: voltai-vos a mim, eu retornarei a vós. Remember, brothers, Lembre-se, when you irmãos, return to me, quando vocês voltam a mim, it means you're waiting for the dawn. significa que você está aguardando o You alvorecer. still go through the dark night, Você ainda vai passar pela noite longa, but one escura. day the day shall break. Mas um dia vai alvorecer. Now, if you return to that person, Se você se voltar para essa he pessoa, will return to you. ele vai se voltar a você. So this thought really penetrates this whole book of Zechariah. É esse pensamento que penetra e permeia todo o livro The de whole Zacarias. book of Zechariah was designed just along that thought. E o livro de Zacarias foi projetado, desenhado em torno deste pensamento. Now, brothers, Agora, irmãos, very interesting. é muito Who is interessante. this person? Quem é essa pessoa? Let us read. Okay. Vamos ler? Verse 12. Versículo 12. Tell him this is what the Lord Almighty says. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: Behold the man whose name is the branch. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Have you noticed that? Você observou isso? In the New Testament, No Novo Testamento, there is an exact phrase, behold the man. há exatamente essa frase: Eis o homem. When Roman governor Pilate Quando aquele governador romano brought Pilatos, Jesus out of the court, trouxe o Senhor Jesus para fora da corte, and you see how our Lord Jesus was with the crown of thorns. você se lembra como o Senhor Jesus tinha aquela coroa de espinhos? He wear a royal robe. Estava com aquela vestido de púrpura. In his hand, instead of scepter, he has a reed. E na sua mão, em vez de um cetro, estava um caniço. And before that, E antes disso, you know, Pilate has asked the Lord, o Pilatos havia perguntado ao Senhor: what is the truth? o que é a verdade? He only asked the question, he never answered it. Ele simplesmente fez a pergunta, não esperou pela But resposta. now, very interesting. Mas é muito interessante. Holy Spirit will make Pilate ask that question. Então o Espírito Santo fez com que Pilatos fizesse aquela Now, what pergunta: is truth? o que é a verdade? He will answer, E ele vai responder: behold the man. eis o homem. When you say, behold the man, that's the truth. Quando ele diz eis o homem, aquilo é a When you verdade. say, behold the man, Quando ele falou eis o homem, who is this man? quem é este homem? Whose kingdom? Because they talk about the king. Então ali estava falando do rei. They talk of the kingdom. E falava a respeito do reino. Now here's the kingdom of heaven. Aqui está o reino dos céus. Behold the man. Eis o homem. Now this king is different from all the other kings. Este rei é diferente de todos os demais This reis. only king
had the crown of thorns. É o único rei que tem uma coroa de espinhos. This only king had the reed as his scepter. E é o único rei que tinha em suas mãos um caniço em vez de um cetro. Brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, you will make no mistake. não cometam esse engano. If you come to this kingdom, Se você chegar a esse reino, now for sure you know this kingdom of heaven. você certamente saberá que esse é o reino dos céus. So you see, my brothers, Então vocês veem, meus he is irmãos, the king. ele é o rei. That's why we were told, behold the man whose name is the branch. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Do you see that? Você vê isso? He is the descendant, he is the branch of David. Você vê que ele é da descendência de Davi. Behold the man Eis o homem. means behold the king. Significa eis o rei. So you see, brothers, Então vocês veem, it is irmãos, so clear here. é muito claro You aqui. can see that when you see this person, Você vê quando você vê essa pessoa, you know the day already dawned. você sabe que o dia já You know alvoreceu. the day already broken. It's daybreak already. Você sabe que já é o alvorecer. And not only that, Não and apenas he isso. will branch out from his place. E ele brotará do seu lugar. Now, very interesting. É muito interessante. That's how he was brought up in Nazareth. Foi assim que ele cresceu em Nazaré. Now, Nazareth, Então, Nazaré, there is one statement about Nazareth. há uma afirmação a respeito de Can you Nazaré. find any good things from Nazareth? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Because if you visit Nazareth, Porque se você visitar Nazaré, you'll find the stone there is today we call chalk. você vai ver que a rocha que você encontra ali é a rocha que a gente chama de talco. Now, when you have a chalk, Quando você tem esse gipsy, esse talco, and then you can imagine the field in Nazareth, você pode imaginar que o campo ali em Nazaré full of chalk, é cheio desse gipsum, because it is white. porque é branco. That's why when sunlight shine upon this white soil, É por isso que quando a luz do sol ela brilha sobre esse solo, the soil never absorb, always reflect back. aquele solo nunca vai absorver o calor, ele vai sempre Because refletir. you never absorb the solar energy. Porque ele não pode absorver a energia solar. So you never grow. É por isso que nunca cresce nada ali. Nothing come out from Nazareth. Nada vem de Nazaré. You see, my brothers? Vocês veem, irmãos? So you can see that how he was brought up from his place. Então você vê como ele brotou do seu lugar. Because Bible said it root came out from dry land. Então é com aquela raiz que brotou em terra seca. That's Nazareth. Isso é Nazaré. Nothing come out from there. Nada vem de Nazaré. But very interesting. Mas é muito interessante. Chalk is no good to sow the seed. Então o gipso, o talco, não é um solo bom para você poder semear. But chalk is very good to pave the way. Mas esse gipso ele é muito bom para você pavimentar. So it will not get muddy when it's raining. Não vai, porque dessa forma você não vai ter lama quando chover. So Nazareth for our Lord Então Nazaré para o nosso Senhor is only a way. é apenas um caminho. The world to the Lord is only a way. O mundo para o nosso Senhor é apenas um caminho. You see, my brothers? Então, meus So irmãos, vocês when veem, you see this person, quando você vê essa pessoa, now you're very clear. agora você pode ter It certeza refers to our Lord Jesus. que se refere ao nosso Senhor Jesus. And also Bible talk about he's not only the king, Ele não é apenas o rei, also the priest. mas também o sacerdote. Study your Old Testament. Estuda o seu Novo Testamento. When you find the king and the priest in one person. Estuda o seu Antigo Testamento. Onde você vai encontrar o rei e o sacerdote numa mesma pessoa? Read your Psalm 110. Leia o Salmo 110. You see, when our Lord Jesus was anointed as Christ, Quando o nosso Senhor Jesus foi ungido como Cristo, he's not only the king, ele não é apenas o rei, he also the priest according to the order of Melchizedek. ele também é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, when you see someone, both king and priest, quando é que você vai encontrar alguém que é ao mesmo tempo sacerdote e not rei? only behold the man, Não apenas eis o he homem, died for us on the cross. ele morreu por nós na cruz. Thank the Lord. Graças ao Senhor. He made his throne on the cross. Ele fez da cruz o seu trono. How do you know? Como é que você In the sabe? beginning, those two thieves all laughed at our Lord Jesus. No início, ambos malfeitores, eles riram do nosso Senhor. After he listened to his prayer,
Mas após ouvir a sua oração, he discovered, um deles descobriu: remember, this is the king. este é o rei. So that's why he prayed to the Lord Jesus. É por isso que ele orou ao Senhor Jesus: When your kingdom come, quando vier o teu reino, please remember me. lembre-se de mim. One Então. day you will come back to have your own kingdom. Dia você vai voltar para ter o seu próprio reino. How did he know that our Lord is the king? Como é que ele podia saber que nosso Senhor era o rei? Because thank the Lord, Porque, graças ao Senhor, our Lord set his throne on the cross. porque o nosso Senhor fez da cruz o seu trono. So how do you know he's the king? Como é que você sabe que ele é o rei? With the crown of thorns. Por causa daquela coroa de In espinhos. his hand with the reed at his scepter. E na sua mão havia um caniço como cetro. You discover in this kingdom, Você descobre que naquele reino dele, you can equate throne with the cross. de fato, você pode dizer que a cruz é igual ao trono. Today in this world, E hoje, neste mundo, throne is throne. trono é trono. Never equated or connected with the cross. Nunca vai estar conectado à cruz. In the kingdom of heaven, Mas no reino dos céus, brothers and sisters, irmãos e our irmãs, Lord is such a king. o nosso Senhor é um tal rei. Thank the Lord. Graças ao Senhor. So that's the king, Este é o rei, the man. o homem. And also he was brought up in his own place, ruled from the dry land. Ele brotará do seu lugar como a raiz que brota de uma terra But seca. after death and resurrection, Mas após a morte e a ressurreição, he ascended to heaven. ele subiu aos céus. Brothers and sisters, Irmãos e he irmãs, was anointed as Christ. ele foi ungido como Cristo. So at that time, Naquela época, you see, he wear many crowns. naquele momento, ele portava muitas If you coroas. read, if you read Revelation, Se você lê Apocalipse, when Bible talk about the King of Kings, quando a Bíblia fala a respeito do Rei dos Reis, now in the Greek, our Lord wear crown. no grego significa que o nosso Senhor está usando coroas. In plural, in Greek is plural. No grego é plural. Not just one crown, many crowns. Não é apenas uma coroa, são várias coroas. Not gold, Não apenas also ouro silver. ou Not only prata. priest, Não apenas also the sacerdote, king. mas também rei. So you see, brother. Então vocês veem, irmãos, Now, this is the message from Zechariah. essa é a mensagem no livro de Zacarias. Why you build the temple? Por que o templo foi Why reedificado? you come back to Jerusalem? Por que retornar a Jerusalém? You do it during the night. Você faz isso durante aquela longa noite. You weep Você chora because you no longer have your own nation. porque você não mais tem a sua própria nação. You weep. You no longer see the temple of Solomon. Você chora porque você não mais vê o templo de Salomão. Today, yes, Hoje, you é have the verdade, temple rebuilt. você tem um templo que foi But reedificado, because it's days of small things. mas porque é baseado em pequenas coisas. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, during the nights, durante a noite, you labor, você trabalha, you work, você labuta, because you are waiting for the day dawn. porque você está aguardando o alvorecer. Now, brothers, Agora, irmãos, actually you are waiting for someone. de fato, você está aguardando alguém. When you see that person, Quando você vê aquela pessoa, you know it's no longer the night. você saberá que não é mais noite. So what does that mean? O que significa isso? They simply try to impress this overcomer or this remnants. Impress these remnants. Isso é simplesmente para poder impressionar esse remanescente. You come back to Jerusalem. Vocês retornaram para You Jerusalém, only know how to obey the word of God, mas vocês apenas sabiam como obedecer a palavra de Deus. but you do not know. Mas vocês não sabiam Actually, you come back for the sake of Messiah. que vocês retornaram por causa do Messias. Because one day, Porque um dia Messiah should be born in Bethlehem. o Messias nasceria em Belém. On the 8th day, No 8º dia, he will enter into Jerusalem. ele entraria em Jerusalém. So think about it. Então, pense nisso. If God will fulfill his will, Se de fato Deus irá alcançar o seu if propósito, God will send the Savior of mankind to this se world, de fato Deus enviaria o Salvador da humanidade para is esse it mundo, possible Jerusalem still in waste? seria possível que Jerusalém ainda estivesse It's still possible that the temple is still in ruins. destruída e que o templo estivesse em ruínas? Then how, according to Malachi,
our Lord Jesus all of a sudden enter into the temple? Então, como é que poderia ser que, segundo Malaquias, nosso Senhor repentinamente entraria no How templo? how this prophecy will be fulfilled? Como então essa profecia seria cumprida? You see, my brothers. Então, vocês veem, irmãos, Now you can understand. agora você If pode these people compreender. remain in Babylon, Se aquelas pessoas tivessem ficado na Babilônia, they still practice their religion. eles ainda estariam praticando a religião. They may be spiritual. Talvez fossem espirituais, They may read the Bible. talvez lessem a Bíblia, They may pray. poderiam até mesmo orar. But brothers, Mas, irmãos, then how about the birth? How about the Bethlehem? então o que aconteceria com How Belém about Jerusalem? e Jerusalém? When Messiah come, Quando o Messias when voltasse, Savior of mankind be sent to this world, quando o Salvador do mundo viesse a esse are mundo, this world ready? esse mundo estaria pronto? So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos e who irmãs, are these remnants? quem são esses remanescentes? Unconsciously, Inconscientemente, they came back for the coming of Messiah. eles voltaram para a volta do Messias, Unconsciously, para a vinda do Messias. they are Inconscientemente, doing the eternal will of God. eles estavam realizando, cumprindo a vontade eterna de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the temple, there's only mean to an end. então o templo e Jerusalém é apenas um meio para um fim. The meaning of a long night is the meaning of night is dawn. Então, a finalidade daquela grande noite é o alvorecer. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you really see Jesus, quando de fato você vê a Jesus, just like Simeon, exatamente como aconteceu com he Simeão, hold baby Jesus in his bosom. ele segurou o neném Jesus nas suas This mãos. newborn baby, Esse recém-nascido, the life a vida from heaven. que veio do céu. And Simeon actually is the descendant of Adam, E de fato, Simeão era um descendente de Adão, old man. um homem velho. All the wrinkles will tell people he belonged to the Adam's race. Todas aquelas rugas falariam que de fato ele descendia da raça Now, raça what the adâmica. hope for the Adamic race? Qual que era a esperança para aquela raça adâmica? Brothers, Irmãos, only when he hold the baby Jesus in his bosom. apenas quando ele pôde segurar o bebê Jesus no seu colo. What a wonderful picture. Que quadro maravilhoso é esse? You see, Você vê? it was a long dark night. Foi uma noite longa e escura, Finally, sunrise. mas finalmente o sol se levanta. That's the moment he has been waiting for. E era por aquele momento que ele estava Then aguardando. he said, Então ele now you diz: can let your servant go. agora podes despedir o teu servo. Finally, I have fulfilled my dream. Finalmente o meu sonho se cumpriu. Brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, who are Simeon? quem é Simeão? They were descendants of remnants. Simeão era um daqueles descendentes dos remanescentes. Because when Messiah come, Que quando o Messias veio, God already prepared Simeon, Deus já havia preparado Simeão, Anna, Ana, Joseph, José, Mary, Maria, John's father and mother, o pai e a mãe de João and many others, e muitos outros. and all disciples. E os discípulos, Remember, lembre-se, they were remnants. eles eram remanescentes. Now you understand. Agora você compreende. These people, Essas pessoas, they came back to Jerusalem. eles voltaram para They Jerusalém. built the temple, Eles edificaram o templo, but they returned to him. mas se voltaram a ele. Their heart will never be satisfied. O coração deles nunca tinha sido sido Anything satisfeito less than Christ himself com qualquer coisa menos do que o will próprio Cristo, never satisfy them. porque nada menos que Cristo o These satisfaria. people are the people returned to the Lord. E essas foram as pessoas que voltaram para o Senhor. No wonder the Lord returned to them. Não é de se admirar que o Senhor se voltou a eles. Second, the coming of our Lord Jesus A segunda vinda do nosso Senhor means that the Lord returned to them. significa que o nosso Senhor retorna a So you eles. see, brothers, Então vocês veem, in the irmãos, first 6 chapters, nos primeiros 6 capítulos, the Bible tells us, a Bíblia nos diz in Old Testament, these remnants, que no Antigo Testamento esses they eram went through a remanescentes. long dark night. Eles passaram por aquela noite longa e They escura. labor hard. E eles labutaram muito. Finally, a house of God was being built. Finalmente a casa de Deus foi edificada. But only when they behold the man
Somente quando eles viram, eis o homem. Only when they see he was crowned with not only crown of king and also a crown of priest. Somente quando eles viram que ele não foi apenas coroado com a coroa de rei, mas também com a coroa de sacerdote. They know that's the moment they have been waiting. E eles sabiam que era por aquele momento que eles aguardavam. So thank the Lord. Graças ao Senhor. Now you understand, brother. Agora vocês entendem, irmãos. That's the message here. Esta é a mensagem aqui. The reason they come back, A razão pela qual eles not just for a retornaram. thing, Não apenas por uma coisa. not because we other people are different from any other people. Não apenas porque somos um povo diferente dos outros povos. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, you have to turn to the Lord. você tem que se voltar para o Senhor. Thank the Lord. Graças ao Senhor. That's why our Lord said, I'm greater than the temple. É por isso que nosso Senhor disse, eu sou maior do que o templo. So for that reason, Por essa razão, let us be comforted. que sejamos So consolados. this is the picture of the first 6 chapters. Esse, então, é o quadro que encontramos nos 6 primeiros Not only capítulos. visions, Não apenas visões, not only the night, não apenas a noite, not only the dream. não apenas o sonho, Now dream become reality. mas agora o sonho se torna The dream realidade. become true. O sonho se torna verdadeiro. Only when these people Somente quando essas pessoas met our Lord se Jesus, encontram com o nosso Senhor they are Jesus, satisfied. eles são satisfeitos. Brothers, sisters, Irmãos e in the Old irmãs, Testament, no Antigo Testamento, something empty. há um vazio. And you see the shadow. E você vê apenas a You sombra. don't see the reality. Você não vê a realidade. You see the lamb, Você vê a terra. but you don't see the true lamb. Você vê o cordeiro, mas não vê o Everything cordeiro shadow. verdadeiro. Você vê só sombra. Nothing satisfies you. Tudo é sombra, nada Even satisfaz. Sabbath is a shadow. Até o sábado é uma It's sombra. not a true rest. Não é o descanso verdadeiro. Even the Passover is a shadow. Até mesmo a Páscoa é uma sombra. So, brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, and even in the Old Testament, até mesmo no Antigo many Testamento, prophecy, muitas but profecias, not fulfillment. mas não há o cumprimento. Only when Jesus comes, Somente quando o Senhor Jesus vem, they will be satisfied. elas serão cumpridas. Their dream finally come true. O sonho deles será uma realidade. Their night really turn into day. E a noite deles se transformará em dia. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, this is the message esta é a mensagem from the first part of Zechariah. da primeira parte de Zacarias. If we translate into the New Testament language, E vai ser traduzida na linguagem do Novo brothers, Testamento. sisters, Irmãos e irmãs, in this long and dark night, nessa noite longa e escura, the Lord said, o Senhor I will diz, build my church upon this rock. eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. For 2,000 years, Por 2000 anos, the church never had a breakfast. a igreja nunca teve um café da manhã. The church always one supper after another supper. Sempre foi de uma ceia após outra ceia. Why supper? Por que We ceia? are waiting for the day dawn. Porque estamos aguardando o dia alvorecer. So you see, brothers, why Vocês you veem, come irmãos? back to Jerusalem? Por que você volta para Jerusalém? Why you are one heart with the Lord? Porque você tem um só coração com o Senhor. Not dwell with those techniques, no. E não é para ficar se apegando àquelas técnicas, não. Now these are all the means to an end. Porque tudo é apenas um meio para se alcançar um fim. Some people will be ready. Algumas pessoas vão estar prontas. You see, brothers, Vocês veem, irmãos? it's not only you are accurate with the church New Testament order, Não é que você tem uma exatidão com aquela ordem da igreja do you Novo are accurate Testamento, with the life. mas você está correto em relação à Because vida. everybody's ready. Porque todos estão prontos. They are the overcomers. Eles são os vencedores. Will usher in the second coming of our Lord. Darão as boas-vindas à segunda volta do nosso Senhor. So, brothers and sisters, Então, irmãos e and irmãs, when he come back, quando ele voltar, when he come back, quando ele retornar, that's the moment we're always waiting for. é por este momento que todos aguardamos. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos e irmãs, with the Old Testament saints, então, com os santos do Antigo Testamento, now you know that their dream come true is one day the Lord Jesus come to this world. a realização do sonho deles é o dia que o Senhor Jesus veio a essa terra. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, We already received Jesus as our Savior. nós já recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. We know one day he will come back again. Mas nós sabemos que um dia ele retornará. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, if you come back to Jerusalem se você retorna a Jerusalém, or build the temple e o templo é reedificado, unconsciously, you inconscientemente, come back for the Lord's return. você volta para a volta do Senhor. You make yourself ready. Você se prepara. You help the church to be ready Você ajuda a igreja a se preparar to welcome our Lord. para dar as boas-vindas ao nosso So Senhor. may the Lord really speak to us. Que o Senhor realmente fale aos nossos corações. This is the message of Zechariah. Essa é a mensagem de Zacarias. So from tomorrow, Então, a partir de amanhã, we're starting from chapter 8. nós
continuaremos a partir do We capítulo will 8. come to the last part of Zechariah. Então nós chegaremos à última parte de Zacarias. Then it talk of prophecy. E ali falará de profecias. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs, Very interesting. é muito interessante. Now, if these people work hard to have that temple and also Jerusalem, Se de fato aquelas pessoas trabalharam duramente para edificar o templo em they have the Jerusalém, word, eles têm a palavra, they have the vision, eles têm a visão, they have the blueprint. eles têm uma planta, Thank the Lord. graças ao Senhor. Somehow they are in the midst of revival. De alguma forma estão no meio de um revivamento. But one thing, Mas uma coisa por certo, somehow still have a dark cloud in their brow. ainda tem aquela nuvem cobrindo seus olhos. Because if you look around, Porque se eles olham ao redor, you don't see much. eles não conseguem ver muito. You don't see the glory of Jerusalem. Eles não veem a glória de Jerusalém. You do not see much. Não vê muito. Only thing you know that according to the word, it should be so. E a única coisa que eles sabem é que segundo a palavra será assim. Now you really don't know whether eventually Não sabe se finalmente the latter glory of this house is greater than the former one. que a glória da última casa será maior do que a da primeira. But what I see, I don't see the glory. Mas o que eu vejo? Eu não vejo a glória. Because that is called latter glory. Porque é chamada a última glória. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, what can comfort us? o que é que pode nos consolar? We are only involved with this generation. Nós estamos apenas envolvidos com esta geração. We are not responsible for the failure in the last generation, Nós não somos responsáveis pelas falhas da última geração. nor the responsible for the failure of next generation if the Lord tarry. Não tão pouco responsáveis pela falha da próxima geração se o Senhor tardar. In the past, No passado, you read the church history, você lê a história da you igreja, become discouraged. você fica desencorajado. If you look forward, Mas você olha para frente. now, if by the teaching of the history, you know what's going to happen, Então, se você imagina que pelo ensinamento do passado, da história, você vai saber o que vai tell acontecer, me, is there any true future of the church? você vai me dizer, é de fato algum futuro para a After igreja? 2,000 years, division after divisions, Então, nesses 2000 anos, divisão após divisão, you still would like to invest your life just for the God's purpose? você ainda quer investir a sua vida por causa do propósito de Deus? Any future of the church? Se há um futuro para a igreja, Brothers and sisters, irmãos e irmãs, that's why é por isso we need a prophetic word. que nós precisamos da palavra profética. If you don't see it, Se você não ver isso, now you know. Você You are sabe. only responsible for your generation. você é apenas responsável pela sua geração. Now the next generation may fail. A próxima geração pode falhar. That's not your responsibility. Isso não é responsabilidade sua. But important thing A is, questão importante é, do you have the word of God? você tem a palavra de Deus? Do you know that one day, Você sabe que um dia, definitely, definitivamente, Jerusalem will become the topic of praise? Jerusalém se tornará um objeto de louvor? So, my brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, now, unless you have the prophetic word, a menos que você tenha a palavra profética, you will not be discouraged. You will not encouraged. você não será encorajado. So, thank the Lord. Então, graças ao We Senhor, need a vision. nós precisamos da We visão, also need a prophetic word. mas também precisamos da palavra Now, profética. in the time of Zechariah, Na época de Zacarias, how could they see in the future? como eles poderiam ver para dentro do futuro? Today we read Zechariah much clearer. Hoje, quando lemos Zacarias, é muito mais When claro. you read chapter 12, Quando você lê o capítulo 12, immediately you see what happened today. você imediatamente consegue ver o que acontece hoje. All those nations surrounding Jerusalem. Todas aquelas nações que circundam That's Jerusalém. what happened today. É o que acontece hoje. We know much better than the time of Zechariah. Hoje nós conseguimos ver com muito mais clareza do que na época de Now, Zacarias. how those people should be encouraged? Então, como aquelas pessoas puderam ser They encorajadas? only live in that generation. Eles só viveram naquela geração. Now, brothers, Agora, what irmãos, kind of encouragement you should give to them? Que encorajamento você pode dar a eles? Prophetic word. Palavra profética. You see that? Você vê isso? Now, today we are much closer than they do. Hoje nós estamos muito mais próximos do que eles estiveram. We can see how the word of God was accurately fulfilled. Então nós podemos ver como a palavra de Deus foi precisamente cumprida. No wonder the prophecies of Zechariah is most important one. Não é de se admirar que as profecias de Zacarias são as mais importantes. Some of them actually are being fulfilled. Algumas delas estão sendo cumpridas. We are most privileged, brothers. Nós somos as pessoas mais privilegiadas, If you irmãos. really see that prophecy, Se de fato você vê essas profecias, if you really understand the prophetic word, se você de fato entende a palavra profética, there is no reason for you to be
defeated. Não há motivo de você ser derrotado. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. Now, every generation, Cada geração, no matter how long our Lord will tarry, não importa o quanto nosso Senhor demorar a voltar, and you see that in that generation, você verá que naquela geração, God put his testimony upon the shoulder of overcomers. Deus coloca o seu testemunho sobre os ombros dos vencedores. So I think that's the message of this whole book. Eu creio que essa é a mensagem desse livro. So from tomorrow, Então, a partir de amanhã, we will starting from that prophetic part. nós daremos início a partir dessa palavra profética. And by the mercy of the Lord, Então, pela misericórdia do we Senhor, want to use few days together. nós queremos usar esses poucos dias juntos. By the grace of the Lord, Pela graça do Senhor, we would like to understand much more. nós queremos compreender muito mais. Not to satisfy our curiosity, Não para satisfazer a nossa curiosidade, to give us the guarantee, mas para nos dar a certeza, give us the hope. nos dar a esperança With us, no future. que, segundo nós mesmos, não há futuro. If you read church history, no, not much promising. Se você lê a história da igreja, realmente não tem muito futuro. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, If according to the word, se for de acordo com a palavra, before Lord's return, antes da volta do he Senhor, will present himself, the church glorious. Ele apresentará a si mesmo a igreja gloriosa. Even I don't see it today, Ainda que eu não a veja hoje, but I believe his word. mas eu creio na sua palavra. Now, my brothers Então, and meus sisters, irmãos e for irmãs, that, por isso, I rise up. eu me ergo. For that, Por causa disso, I dare not to be eu defeated. não ouso ser derrotado. So this is our encouragement. Esse é o nosso encorajamento. So I think tonight we just have some review to wrap up what we have shared last year Essa noite foi apenas uma revisão para podermos sumarizar aquilo que vimos no ano passado, and also pave the way for the last part of this book. mas também para nos preparar para a última parte desse livro. So let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos curvamos diante do Senhor em adoração. Senhor, como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Senhor, como nós desejamos de fato que, Senhor, ao meditarmos nesse livro, possamos contemplar a pessoa maravilhosa do nosso Senhor. Senhor, como nós te damos graça, porque aprova, Senhor, abrir a Tua palavra, Senhor. E nessa semana, nós pedimos que realmente o Senhor nos dê uma semana de céu aberto. Senhor, realmente que Tua palavra possa prosperar no nosso meio, Senhor. Senhor, não por causa de nós, mas por causa daquilo que o Senhor tem proposto no Teu coração. Senhor, como nós queremos realmente nos consagrar e nos colocar diante do Senhor nesses dias. Senhor, para que o Senhor alcance plenamente o propósito para o qual o Senhor nos trouxeste aqui. Senhor, que realmente a Tua palavra não seja retida, mas que o Senhor possa liberá-la, Senhor, de maneira abundante pelo Teu Santo Espírito. Senhor, que o Senhor venha nos despedir nessa noite, nos dando descanso, Senhor, nos protegendo do mal. Somos gratos ao Senhor, Senhor, nos curvamos diante do Senhor mais uma vez em adoração. No nome do Senhor Jesus. Amen. Amém, Senhor.